Boa noite a todos. Vamos para o último workshop dessa semana, na parte de atendimento. Outro workshop já está em preparação para a capacitação dos empresários. E esse aqui a gente colocou como fechamento da venda, mas na verdade fechamento é um processo que finaliza. E a gente acredita que vai ser uma abertura. Então todo o conteúdo que a gente ministrou até agora vai servir para vocês seguirem daqui para frente. Os conteúdos já estão gravados e esse aqui está sendo gravado também e serão disponibilizados os links na página da CEDET. Eu vou subir agora para o YouTube todos os vídeos, então vocês podem acessar para reciclar ou recomendar que alguém acesse caso não tenha assistido as lives online. Então vamos lá, hoje a gente tem o Alisson Denzinger da Ross Siqueira. Eu acho que eu já não erro mais. Perfeito. Pós-graduado em gestão hospitalar, 20 anos como executivo de assuntos administrativos e consultoria empresarial com experiência nas áreas de gestão de produtos, marketing, ações estratégicas em setores públicos e privados, análise de concorrência e formação e liderança de equipes. O nosso outro palestrante, o Matheus Valim, treinador e palestrante especialista em vendas, diretor da Overtop Treinamentos, graduado em marketing, membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching e analista comportamental. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vocês estão no segundo dia de palestras. Obrigado mesmo, acho que foi muito válido até agora e vai com certeza fechar com chave de ouro. Os tópicos que falaremos na noite de hoje é funil de vendas, negociação e avaliação de vendas. Para falar de funil de vendas, nós vamos fazer igual as noites anteriores. Um dos palestrantes vai ministrar aí um conteúdo por mais ou menos 20 minutos e o outro agrega assuntos adicionais ao conteúdo passado pelo primeiro palestrante, somando 25 minutos por tópico. E aí a gente abre os últimos 15 minutos para perguntas e respostas. Então, o chat está aí, façam suas perguntas. Se a gente conseguir endereçar as perguntas no meio do assunto, a gente já faz isso. Se não, no final, a gente acaba falando e respondendo as questões que foram levantadas. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estão participando. Alisson, a bola está com você. Funil, por favor. Obrigado, Marcelo, por mais uma noite, mais um convite. É um prazer estar falando aí com a turma, compartilhando conhecimentos e aprendendo também, né? Quem sou eu aí perto desse gênio que é o Matheus aí, com esse porte que ele tem em vendas aí. Espero aprender bastante também, né, Matheus? Show, cara. Tenho certeza que vou aprender bastante com você também, Ares. Legal. Mas vamos lá, ontem a gente conversou, né? Fechamos aí os 3 tópicos e a gente debateu um pouquinho falando sobre fechamento de vendas. Aí a gente entrou numa conclusão que foi a seguinte: peraí, não se vende uma vez só, se vende várias vezes. Então, para um cliente, você pode vender várias vezes. Se você fechou aquela venda, significa o quê? Que você, teoricamente, nunca mais vai vender para ele? Não, então ali você abriu uma venda, começou um relacionamento com o cliente, começou uma amizade com o cliente, começou a compreender os gostos, começou a entender o que aquele cliente seu quer, né, para que você possa vender fazer novas vendas para ele. Então, a gente brinca lá no setor comercial, lá do Grupo Soit, que a gente diz o seguinte: não, nós não fechamos venda, nós abrimos venda, nós concluímos aquela negociação, né? Nós concluímos aquela venda e não fechamos a porteira. Então, esses aspectos negativos durante a venda, até foi falado bastante ontem, né, Marcelo e Matheus, que usar palavras negativas, a gente vai falar isso mais adiante, usar coisas que possam reduzir o vendedor, reduzir o comprador, reduzir as possibilidades de venda, é melhor evitar. Então, por que ao invés de usarmos vamos fechar uma venda, eu sei que é difícil, tá? Lá a gente fala também, a gente erra, é normal.
Mas, porque ao invés da gente falar, vamos fechar uma venda? Não, vamos abrir uma venda, né? Vamos concluir o negócio, essa negociação, vamos dar aí uma chance para novas vendas. E é isso que a gente prega aí dentro do comercial. Por isso que o tópico de hoje é abrir vendas e não fechar vendas, né? Teoricamente tem o mesmo resultado, é a mesma coisa, só que a gente usa uma palavra mais motivacional, uma palavra mais positiva do que uma palavra fechar, que é uma palavra considerada negativa. Legal? E aí a gente entra no primeiro tópico, que é falar sobre funil de vendas. Funil de vendas, gente, é uma coisa muito interessante, que ele tem que acontecer com todos os segmentos de vendas, né? Com todos os vendedores. Existe um ditado muito feio, que é o famoso não vamos contar com o ovo na cloaca da galinha, que é aquilo que, poxa, se entrou 5 clientes na minha loja, eu vou fazer 5 vendas, vou concluir 5 negociações ali e pronto. Não é isso, né? Existem algumas estatísticas que para cada segmento que você vai trabalhar, você tem uma quantidade de conclusões de negócio, né? Uma quantidade de vendas que você vai fazer conforme aquelas quantidades de pessoas que entram dentro da sua loja, que te ligam, que vocês conversam e tudo mais. Isso daí é a primeira porta que a gente chama, né? Vamos tratar que cada pessoa que tem interesse em comprar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, seja uma bolinha. Então, nós vamos pegar essas bolinhas todas e começar a trabalhar várias pessoas, várias bolinhas, para colocar ela dentro de um funil. Aonde quanto mais pessoas, mais bolinhas eu coloco dentro do meu funil, durante a estadia desse meu cliente dentro do funil, mais é a chance de cair clientes. Então, quanto mais eu coloco em cima, mais cai embaixo. Se eu coloco pouca água em cima do funil, vai cair pouca água. Se eu coloco muita água, vai cair bastante água. Isso é normal na venda também. Então, o funil de vendas, ele nada mais é do que um processo de captação de cliente para entrar dentro do seu funil. E aí existem várias estratégias para isso. Por exemplo, estratégias de vamos fazer um marketing digital, vamos fazer uma estratégia comercial X, para quê? Para atrair cliente. Vamos fazer um evento para atrair um cliente. Vamos investir no Google para atrair cliente. Vamos fazer um workshop para atrair cliente. Então, você está atraindo aquelas bolinhas, né? Aquelas pessoas em cima do seu funil de vendas. E aí, quando entra essas pessoas dentro do seu funil de vendas, você tem algumas etapas da negociação. Que a primeira etapa aí para cada produto também, serviço, você tem várias formas, né, de mensurar em qual etapa que esse cliente seu está até que ele se torne realmente um cliente que conclua a venda com vocês. Então, a primeira etapa é aquela etapa da prospecção, né? Vamos dividir esse funil de vendas em 4 partes, né? Porque é a etapa da prospecção, onde eu coloco muita gente e prospecto muita gente para apresentar o que eu tenho para apresentar. Depois desse processo de prospecção, entra no processo de apresentação do produto, diferenciais, que já foi tudo abordado nas palestras anteriores, que é falar da diferenciação dos produtos, da honestidade, dos seus diferenciais que você tem com aquele produto, até chegar no processo em que você vai passar o preço para a pessoa. Então, a primeira coisa eu prospectei, conheci o meu cliente, vi as necessidades dele, depois eu apresentei meu produto, expliquei para ele quais são os meus diferenciais, apresentei para ele que eu sou melhor num ponto, pior no outro, enfim, fui honesto com o meu cliente e agora eu vou apresentar o meu preço. Então, esse funil vai acontecendo o seguinte, no começo aqui você já vai perder alguns clientes que vão perder o interesse, na hora que você apresenta seu produto, outros clientes vão perder interesse, na hora que você passar o preço, outros clientes vão perder interesse, até chegar na conclusão da venda. Na hora que chegar na conclusão da venda, ele chegou na boca do funil, aqui na ponta do funil, entendeu? Aonde que vai pingar
ali esses clientes interessados realmente em concluir um negócio ou concluir aquela negociação com você ou comprar aquele produto naquele momento que você, porque obviamente ele vai consumir outras vezes. Então, quanto mais pessoas vocês trabalharem aqui em cima, mais pessoas ou maior é a chance dessas pessoas caírem aqui embaixo. Isso a gente chama de funil de vendas. E nesse meio tempo você tem todos os processos, que são esses principais, que é conhecer o cliente, negociação, conhecer o cliente, depois apresentar o produto, gerar o preço e depois bater o martelo com ele. Em todos os meios, né, em todos os produtos que se podem ser consumidos, em todas as lojas, seja um restaurante, seja uma loja que vende iate, seja uma loja que vende bala, você tem que ter uma carteira de clientes, entendeu? Então, tenha primeiro uma carteira de clientes aqui em cima do funil, para depois você ter a carteira do seu cliente com você, né? Eu gosto de brincar aí. Primeiro conquiste a carteira de clientes para depois conquistar a carteira do seu cliente, ok? Então, o processo do funil de vendas é exatamente esse. Tente, no momento que você tem aí do seu produto, na sua empresa, mensurar quais são as etapas da negociação. A gente pode usar uma etapa, por exemplo, de um tênis, da venda de um tênis, da venda de uma comida, por exemplo, de um delivery, de um serviço. Enfim, para cada tipo de produto ou de serviço, você tem ali a sua mensuração, né? O que você pode colocar no meio daquela negociação até tornar esse cliente. Você vai padronizar, entendeu? E vai ter um retorno muito maior. Vou dar um exemplo de como não aplicar o funil de vendas. Você tem o cliente que entrou aqui, ele tem interesse em comprar o tênis. Daqui, você já coloca ele lá embaixo. Você já falou o preço para ele. Aí, a possibilidade de você perder é muito grande. Por quê? Porque você não entrou com argumentação nenhuma antes. Você não conheceu o seu cliente antes. Você não falou com ele antes. Então, as etapas da venda dentro de um funil, elas são fundamentais para você ter o sucesso ali na frente. Né? Não é simplesmente chegar aí, quanto é tanto, tá bom, eu vou levar ou não. Não, quanto é? Tá, para que você quer esse tênis? Você quer esse tênis para você correr? Você quer esse tênis para você andar? Você corre, ó, legal, atleta, tal, não sei o quê. Olha, esse tênis, ele é uma borracha especial, porque é feita de não sei o quê, é altamente sustentável, tem garantia de não sei o quê, de não sei o quê. Então, você vai agregando valor no seu produto nessa parte do funil, tá? E aí você vai trazendo ele até ele pingar aqui embaixo e você conseguir conquistar esse cliente e ter ele dentro do seu, da sua carteira aí de clientes, porque você também vai conquistar a carteira do seu cliente, ok? Então, analisem cada um de vocês o produto que vocês vendem, quais as etapas que fazem parte desse produto que vocês vendem, como descrever esse funil de vendas. Na internet você tem vários modelos de funil de venda, não tem como a gente falar de um modelo, porque cada produto e serviço tem a sua diferença. Então, é importante que analise o seu produto, veja como que ele enquadraria dentro do funil de vendas, trabalhe muito aqui em cima para cair muitas bolinhas, muitos clientes, e aqui embaixo você vai ter um sucesso maior. Eu acredito que, se trabalhar dessa forma, o sucesso na venda, o sucesso comercial é muito grande, né? Bem, eu acho que eu falei de forma resumida aí sobre funil de vendas, que seria aquele primeiro tópico. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Matheus aí vai... O Matheus, deixa eu fazer uma colocação. A gente tem essa impressão que o funil de venda é algo só para o mundo digital. E, na verdade, ele não é. Ele tem a tua fachada de loja que atrai essas bolinhas que você falou, né? Atrai clientes. Então, tem uma série de mecanismos, mídias, divulgação outdoor, divulgação em flyers, não importa o que. As mídias não importam. O que importa é que você traga para o seu funil. No digital, ele é eletrônico, você consegue capturar leads, que a gente chama, e no presencial é entrar pessoas na sua loja, entrar pessoas no seu restaurante, entrar pessoas no seu comércio.
É isso? Lembrando que quando é de rua, você falou uma coisa muito legal, Marcelo, que eu tinha esquecido. Mas, por exemplo, se você tem uma loja de rua e essa loja ela tem uma vitrine, a vitrine ela é a boca do seu funil de vendas. Então é ali que você vai encantar o seu cliente a entrar na loja. Será que os produtos que estão ali são produtos que vão atrair os clientes a entrarem na loja? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer e até uma pesquisa. É assim, é muito fácil, gente. Se você tem uma loja de rua, você vai ter os clientes que vão entrar. Se a maioria dos clientes que estão entrando não estão perguntando sobre aquele produto que está na vitrine, significa que a sua vitrine não está legal. Ou você pode colocar alguma coisa que chame muita atenção. Mas ali é a primeira boca do funil de vendas. Isso sem você investir nada, porque na realidade você está investindo sim na loja de rua com uma vitrine. Mas se tratando de marketing digital, você tem que expor alguma coisa que possa captar, né, fisgar o cliente a entrar dentro dessa boca desse seu funil. Assim como uma vitrine. Tá? Vamos lá, Matheus. Quer complementar? Opa, quero sim, queria só fazer algumas colocações. O Alisson falou muito bem a respeito de funil, acho que deu vários exemplos aí bacana. E uma coisa até que complementa esse funil, acredito que o Alisson concorda com isso, é que assim, eu costumo falar que a gente tem qualquer negócio, né? Ele tem 3 aceleradores de venda. Então, se hoje eu tenho um negócio, seja físico, digital, mas eu falo assim, eu quero aumentar minhas vendas, eu tenho uma loja de tênis, então eu quero aumentar minhas vendas. Por onde eu começo? Um desses 3 aceleradores é justamente essa captação de novos clientes, né, de novos contatos, de novos leads, ou de novas pessoas mesmo. É um desses 3 aceleradores. Eu preciso de mais pessoas procurando o meu produto ou chegando até a minha empresa para eu poder fazer a venda. Mas tem outros 2 aqui que, se a gente conseguir alinhar ele junto com essa captação de novos clientes, vai acelerar muito essas minhas vendas, né? Esse meu aumento de vendas, que é o quê? O primeiro é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? De cada 10 clientes que entra dentro da minha loja, quantos clientes realmente fecham a venda? Né? Ou concluem, vou pegar o termo do Alisson aí, conclui, né, a venda ali, consegue finalizar o atendimento e tal. Com quantos clientes que eu vou conseguir? De cada 10 eu estou conseguindo 5, significa que minha taxa de conversão, então, nessa etapa de conclusão da venda, está de 50%, né? Então, o que é importante o gestor ou até mesmo o próprio vendedor fazer? Medir essa taxa de conversão, né, em cada uma das etapas do funil. Então, eu tenho a prospecção, né, e a captação dos contatos, para a apresentação do produto, depois da apresentação do produto até a conclusão da venda ali. Então, nessas etapas, como está sendo a minha conversão? Né? Analisar melhor essa conversão e buscar otimizar. Porque, por exemplo, teve casos de treinamentos que a gente foi fazer que o problema não era na conclusão do atendimento, não era assim, apresentei o meu produto e depois que eu apresento tem poucas pessoas fechando, né? Poucos clientes fechando. Não, a questão estava sendo que o pessoal, principalmente porque trabalhava com telefone, né? Prospecção por telefone, então ligava e para a maioria das pessoas que atendiam, né? Eles não conseguiam apresentar o produto ou o serviço deles. Então, a conversão estava muito baixa nesse ponto de abordagem, ou na verdade de prospecção para apresentação. Então, medir dentro do funil, né, como o Alisson falou, que tem todas as etapas ali, medir dentro dessas etapas como que está essa conversão. E não precisa necessariamente de um sistema, de um software e tal, para conseguir fazer para ter esse controle, né? É você calcular quantos clientes você entra em contato, quantos clientes você leva para a próxima etapa, né, para o próximo passo. Então, esse seria um outro acelerador de vendas, e que é importante até porque, por exemplo, Natal, né, o comércio aqui de Poços de Caldas, a gente sabe que automaticamente tem um volume maior de pessoas, né, no comércio, buscando lojas, mais dispostas a gastar e tudo mais. E aí, por que muitas empresas ou muitas lojas, mesmo em dezembro, mesmo em épocas assim que era para eles estarem arrebentando de vender, né?
Por que que mesmo com muitos clientes dentro da loja, eles não conseguem atingir as metas, ou não conseguem crescer, ou não conseguem faturar o suficiente? Porque a conversão está baixa. E o que que eu faço para melhorar a conversão? Eu preciso melhorar o roteiro de atendimento, né? A forma, as técnicas de vendas, a forma como está se apresentando o produto. Como o Alisson falou, a argumentação. Você falou dos diferenciais, você explicou tudo isso para o cliente, você agregou valor no teu produto, porque senão pode chover clientes dentro da loja, mas não vai ser suficiente, porque você não consegue converter os clientes que chegam ali, né? E então, assim, esse é o segundo, e o outro ponto é aumentar dentro desse funil, principalmente na parte de apresentação do produto, fazer com que o cliente venha gastar mais, né? Venha investir mais, oferecendo produtos complementares. A pessoa que foi comprar um tênis, se oferece para ele também um chinelo, uma meia. Para quê? Para que, se em média os seus clientes gastam com você R$100, eles passem a consumir 120, 130 e assim vai. Então, com o mesmo número de clientes que você já tem, né, você consegue aumentar as suas vendas de uma forma mais acelerada, mais rápida, e traz um resultado rápido, né? Quando você trabalha em aumentar o ticket médio ou até mesmo a frequência dos seus clientes. Se você tem clientes que vai na sua loja uma vez por mês e você trabalha em cima disso para fazer com que os seus clientes, ao invés de ser uma vez por mês, mas eles passem aí na tua loja ou consumir os seus produtos de 15 em 15 dias, isso já vai dar uma diferença muito grande depois no final, né, no seu faturamento. Então, acho que esses são dois pontos importantes, né, que complementam esse funil, que ajuda a acelerar aí os resultados no final do funil. Se preocupar com a conversão e medir esses números, né, da conversão de cada uma das etapas, e também saber agregar mais produtos, mais serviços, para aumentar ou o ticket médio ou a frequência dos clientes, mas tendo o mesmo foco, que é fazer o teu cliente consumir mais com você. Muito Exatamente. Bom. E não só medir, como corrigir. Se você tem 100 clientes entrando e 90 você perde na primeira etapa, por que eu estou perdendo, como o Matheus falou? Talvez eu esteja perdendo por conta disso, disso e disso. Legal. E agora, como eu faço para corrigir? E ao invés de eu perder 90, eu vou perder só 80. Opa, 20 caíram. E aí você corrige, vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. E lembrando, você tem duas formas de vender mais. Ou você faz um esforço enorme colocando lead, né? Colocando bolinhas dentro do seu funil, né? Para que caia um número razoável no final. Ou você corre, aí você vai ter que fazer um esforço enorme para atrair esses clientes. Ou você trabalha essas etapas, como o Matheus falou, corrige essas etapas para que, se entrar 5, 4 eu venda, né? O que seria um número absurdo. Mas a ideia é exatamente essa. Não basta só identificar, tem que corrigir também. Boa. Uma coisa só para a gente fechar esse assunto, e acho que fica muito, muito visível, eu posso ter 100% de uma uva ou 20% de uma melancia. Então, essa proporção é o seguinte: eu posso ter uma taxa de conversão muito boa, só que eu não atraio quantidade suficiente. Então, eu fico numa coisa muito mais básica, muito mais simples, muito mais inferior ao que eu poderia gerar como produtividade, como objetivo de venda na minha loja. Então, estratégia é fundamental. Traga o máximo de bolinha possível. Esse é o ponto número 1. Consiga trazer essas bolinhas para entrar nesse funil o máximo que você puder. Se for digital, os leads tradicionais. Porque aí, na medição que eles comentaram, você consegue fazer as estratégias para poder fazer com que elas passem mais para os próximos níveis, até você concluir a negociação e entrar dinheiro no seu caixa. Com ticket médio alto ou não, mas lembre, primeira estratégia número 1, bolinhas. O quanto eu estou trazendo pessoas para entrar nesse funil. Se é a fachada da loja, se é digital, não importa, mas essa é a primeira estratégia. Depois você consegue, por mensuração, saber o que passa e o que não passa e ir corrigindo as falhas, como o Alisson acabou de comentar. Beleza? Para complementar esse assunto, eu gostaria de saber a opinião do pessoal em relação a como que eu garanto que eu não estou atraindo o cliente errado nessa etapa do funil, porque enquanto o cliente ainda é um interessado, ele é oneroso, né? Ele representa um custo de trazer esse cliente e fazer com que a conversão da venda aconteça.
Então, como que eu comunico, seja pela minha vitrine ou pela mídia social, o perfil ideal de cliente, o quão importante é atrair o público certo, porque senão eu atraio um volume muito grande de interessados, mas eu falho na conversão porque não tem sinergia a minha oferta com a busca daquele cliente em potencial. O que vocês pensam a respeito disso, pessoal? Matheus, Alisson? Beleza, vou puxar então. Wesley, o que você falou é muito importante mesmo, tomar cuidado, né, para não atrair o público errado, porque por mais que você tenha daí um grande volume de pessoas, você não vai conseguir ter a conversão no final. Então, um dos pontos, pelo menos que a gente sempre recomenda na hora de definir aí o perfil de cliente ideal, é você conseguir avaliar, é você parar para avaliar uma dica legal aí que pode ajudar o pessoal. É você olhar para os clientes que você já tem, para aqueles clientes que são fiéis, é você fazer uma seleção, né? Vamos imaginar que você vai montar a seleção dos seus top clientes, né? Os melhores clientes. E você vai ver que eles têm um padrão de comportamento mais ou menos parecido. Então, provavelmente qual que é a faixa etária deles, qual que é o ticket deles, ou quanto eles recebem, eles são empresários, como que é o perfil deles, né? Como que eles trabalham, com que eles trabalham. Então, para eu definir esse meu perfil de cliente ideal, uma das coisas é olhar para os clientes que eu já tenho e entender ali qual que é o comportamento padrão dos melhores clientes, os clientes que eu quero atrair. E não daqueles clientes, por exemplo, que toda vez para eu vender eu tenho que abaixar meu preço, é o cara que me dá pouco lucro, né? Não é para esses clientes que você vai olhar para os melhores. Então, um dos pontos é justamente esse, né? Olhar para os perfis dos melhores clientes que você já tem e, lógico, também olhar para o teu produto, que algumas empresas têm um mix de produtos diferentes. Então, eu tenho um produto que tem um ticket mais baixo, que eu consigo atingir esse certo público aqui. Então, tem que ter um alinhamento muito minucioso entre o produto e o público, né? E aí, o que eu tenho que medir? O ticket, até mesmo o layout da tua loja, né? O layout da tua loja atrai que tipo de público lá. Então, é justamente tomar cuidado aí com esses detalhes aí para não atrair o público errado, né? Porque senão acaba sendo um tiro no pé. Exatamente. É conhecer o produto que você tem e saber para quem que serve aquele produto, quem que realmente é o público daquele produto, né? E saber se realmente aquele produto, de repente você tem um produto que serve para aquele público, mas o público não está satisfeito com aquele produto. Então, é fazer ajustes no seu produto, né? Para que você possa, peraí, será que realmente é aquilo que o mercado está esperando de mim? Esse produto está realmente atendendo aquela expectativa? E aí você começa a funilar. Na parte de marketing digital é mais fácil, porque você consegue, né, fazer aí os impulsionamentos, né, as palavras-chave direcionadas aí ao público que você quer que realmente veja aquilo lá. Mas o Matheus colocou bem aí as complementações aí que o Wesley falou. Beleza. Acho que um ponto importante também, né, Alisson? Só complementando rapidinho, né, cara? A gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos vendedores que eles acham que tem que vender para todo mundo, né? Eu sempre tenho que concluir o negócio, eu sempre tenho que fazer a venda, eu tenho que vender para todo mundo, eu acho que o produto dele serve para todo mundo. E, na verdade, não. É a mesma coisa você tentar vender remédio para quem não está doente. Por mais que você force essa venda, a pessoa não vai ficar satisfeita e não vai ter uma boa experiência. Por quê? Cara, tem gente que não precisa, às vezes, do seu produto, dependendo daquilo que você vende. Então, é entender que você não precisa vender para todo mundo. Então, olha para o teu público, o que o teu público precisa e foca na venda do produto para esse tipo de público. Boa. O objetivo da estratégia é você mensurar os passos, né? Porque não adianta eu pegar uma base estanque, né, estática, analisar e achar que aquilo vai ser uma verdade para sempre. Então, por isso que a estratégia é importante e você medir passo a passo para saber a tua taxa de conversão e ir ajustando essa persona que a gente tem nos nossos segmentos. O perfil do consumidor muda. Então, esse processo precisa ser dinâmico, né? Você precisa evoluir conforme a sua base vai aumentando.
Beleza? O funil de vendas é sempre vivo, né, Marcelo? É sempre olhar de novo para o funil e ver o que está mudando, qual etapa do funil que está emperrando a venda, para poder escolher a ação certa e mudar a realidade. E aí você começa a identificar o público ideal. Maravilha. Mas, independente, a tua estratégia vai para o público ideal, o mais ideal para você, e você vai ajustando em função das etapas do funil. Vamos passar para o segundo item? Ô, Elias, o Matheus já respondeu a sua pergunta. Caso não tenha respondido, pelo que você perguntou aqui, a gente reforça no final. Você só dá um alô para a gente aí que a gente reforça, tá bom? E aí o Matheus vai começar a falar sobre negociação. Então, Matheus, a bola está com você agora. Vamos discorrer aí sobre negociação e aí depois o Alisson complementa se ele precisar alguma coisa que ele acha necessário. Beleza. Bom, vamos lá então, né? Para a gente falar de negociação, até um dos tópicos que foi levantado, né? Falar também a respeito dessa parte final do atendimento, né? Para concluir a venda ali, que é na hora onde a gente tem que negociar com o cliente, onde o cliente costuma às vezes chorar no preço, ou dar aquelas desculpas como, eu tô só dando uma olhadinha, ou então, eu preciso ver com meu marido e eu te retorno, né? Eu vou pensar mais um pouquinho. Então, essa parte de negociação é muito importante para a gente saber como a gente vai lidar com esses clientes, né? E um dos pontos quando a gente está partindo para a etapa de conclusão da venda, que essa etapa de conclusão, né, que é quando a gente fala do fechamento e tal, como o Alisson falou, quando a gente está partindo, então, para essa conclusão ali, o que a gente tem que tomar muito cuidado como vendedor? Para não ter medo do que o cliente vai pensar ou não ter medo de vender. Porque hoje tem muito vendedor no comércio, por exemplo, que ele tem medo do cliente. Como assim? Ele deixa o cliente ficar no controle do atendimento, o cliente dita as regras, o cliente é que conduz o atendimento ao invés de ser o vendedor. Então, se o vendedor é o especialista, ele é que deve conduzir o atendimento. Eu costumo fazer a comparação com o médico. Imagina que você chega numa consulta do médico, o médico é que é o especialista lá. E aí você chega assim e fala, doutor, olha, eu já sei qual que é o meu problema, eu já sei o que eu tenho, e o meu problema é esse, assim, assado, eu quero que o senhor me passe esse remédio, essa receita e esse atestado. Vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque o especialista é o médico, né? Então é o médico quem tem que dar o diagnóstico e dar a sugestão de qual é a melhor solução. Da mesma forma o vendedor. E por esse motivo, o vendedor é quem tem que estar no controle do atendimento, no controle da venda, e no controle não porque o vendedor vai ter que ser o cara mandão ali, né? Não, no controle, quando a gente fala, a pessoa que conduz o atendimento, que vai conduzir o cliente da abordagem para levar o cliente para a parte da apresentação e que aí ele tem controle, ele sabe o momento de falar dos diferenciais do produto dele, né, de agregar valor no produto ou no serviço dele e depois vai conduzir esse cliente até a conclusão da venda. Então, o vendedor não pode ter medo, não pode achar, nossa, mas se eu chamar o cliente agora para essa conclusão, né, ou se eu mostrar para o cliente que eu quero fazer negócio agora, né, vamos assinar contrato, será que se eu chamar ele para essa ação, ele vai, né, ficar bravo comigo, ou eu estou sendo muito invasivo? Não pode ter medo de vender, não pode. Por quê? Porque você está ali como um profissional de vendas. Você está ali justamente para ajudar o teu cliente a resolver o problema dele, oferecendo a melhor solução. Então, você não pode ter medo de levar o cliente para essa etapa. E é importante ficar, então, no controle. O que ajuda são alguns ganchos, por exemplo, né? Alguns exemplos que a gente tem são perguntas de confirmação. Como assim? Fiz a apresentação do meu produto, falei dos diferenciais, falei de tudo que eu tenho ali do meu produto ou do meu serviço, e aí eu posso falar para o meu cliente, para eu levar ele para a próxima etapa, olha, de tudo que eu te falei, ou dos benefícios que eu te apresentei, você acredita que esse meu produto pode te ajudar? Você acredita que isso é uma boa solução para você hoje? Você acredita que esse produto, esse serviço que eu te apresentei, atende às suas expectativas ou pode te ajudar a resolver o problema que você está hoje? Né? E aí eu vou fazer o meu cliente a falar sim para mim, né? Eu vou levar o meu cliente, pô, cara, gostei. Ele vai me dar um feedback e daí eu posso levar ele, então, para a conclusão da venda, seja assinar um contrato, seja passar no caixa, seja finalizar o pedido, né? Então, usar esse gancho facilita. Aí, beleza, chamei o cliente
para essa etapa. É onde geralmente surge aí, né, as maiores objeções. Ah, mas eu achei caro, mas o problema é o preço. Mas, ó, eu preciso pensar um pouquinho mais. Ou então, eu vou deixar porque hoje eu só estava dando uma olhadinha. Enfim, e aí são várias objeções. Surgiu a objeção, o que a gente tem que entender? Primeiro, objeção é a única coisa que impede o cliente de fechar a venda, né? Porque objeção é a desculpa que ele está dando para ele mesmo, né? Ou para você ali, para não comprar com você. E essa objeção, na verdade, ela é uma cortina de fumaça para a incerteza do cliente. Então, ele está mascarando a incerteza dele, falando para você uma objeção ou falando para você uma desculpa. Como assim? Para o cliente ter certeza em concluir a venda com você e fazer negócio, ele tem que ter confiança, né? Não existe compra se o cliente não confia, né? Matheus, mas o cliente tem que confiar em quê? Ou ele tem que ter certeza de quê? De 3 pontos aí, que é o produto, ele tem que ter certeza de que o produto é a melhor solução para ele naquele momento, ter certeza de que o produto realmente é confiável, né? Segundo, tem que ter confiança em você, ou seja, o vendedor, ele tem que passar, por isso que é importante, o que já foi falado nos outros dias, né? A respeito da linguagem corporal, na forma com que você aborda, para que o vendedor passe confiança para o cliente. Então, por quê? Porque o cliente está analisando, mesmo que de forma inconsciente, esse vendedor, né? Quantas vezes nós mesmos, como clientes, fomos até uma loja, encontramos um estabelecimento, encontramos o produto que a gente precisava e aí às vezes não fechou a venda porque não gostou do atendimento ou não, vamos dizer assim, não foi com a cara ali do vendedor, não confiou no que o vendedor falou. Acredito que a maioria já tenha passado por essa experiência. Então, o cliente ele também está analisando isso. E o terceiro ponto é confiança na empresa. Será que essa empresa realmente é confiável? Pode ser que seja a primeira vez que o cliente chegou nessa empresa ou ouviu falar dessa empresa. Então, o cliente vai estar analisando esses 3 pontos. E quando ele não tem certeza, ou ele não está assim, ó, em 100% ali, o nível de confiança dele no produto, em você, na empresa, essa incerteza dele vai fazer com que ele traga nesse atendimento uma objeção, que é aquela desculpa do, ó, eu vou pensar mais um pouquinho, eu preciso falar com meu marido, ó, é que eu achei caro. E o que é mais louco, né, é que em 90% dos casos, e acaba comprovando isso que a gente falou, em 90% dos casos, essa primeira objeção ou essa primeira desculpa do cliente é mentira, né? Mas, Matheus, ele falou que precisa falar com a esposa. Quer dizer que ele não tem que falar com a esposa? Pode até ser que ele tenha que falar com a esposa. Mas significa que o motivo dele não estar comprando agora não é porque ele tem que falar com a esposa, né? Tem alguma outra incerteza, tem alguma coisa na mente dele que talvez não ficou tão claro e ele acaba dando essa desculpa. Então, se essa primeira objeção tem 90% de chance, né, de ser uma mentira, de ser só simplesmente uma desculpa que o cliente está colocando ali para você por causa dessa incerteza dele, o que a gente tem que fazer? Né? Destruir, né? Eliminar essa objeção. E como que a gente destrói uma mentira? Né? Como que a gente destrói uma objeção que, a primeiro momento, está sendo uma objeção falsa? O que a gente tem que fazer? A melhor forma de destruir, né, de acabar ou de tratar aí essa objeção e essa desculpa é fazer pergunta, né? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Se a pessoa está mentindo para você e você faz uma pergunta, ela é quem tem que praticamente se desmentir, né? Vamos falar assim, ela vai ter que contar ou se explicar ou se justificar. E o vendedor tem que ter a habilidade de fazer perguntas. Nesse momento, quais perguntas eu posso fazer? Vamos imaginar que o cliente chegou e falou assim, olha, Matheus, eu até gostei do produto, eu até gostei, cara, desse tênis que você me apresentou, mas é um tênis um pouco mais caro, né? O tênis custa R$500 esse tênis, né? Eu entendi tudo que você falou, mas assim, deixa eu pensar mais um pouquinho. Pode ser que o cliente realmente queira pensar, mas pode ser que não. Talvez fique alguma coisa na cabeça dele e você não vai chegar de forma agressiva, mas compra sim, e já rebatendo isso daí, tentando ser insistente, né? Tentando forçar o cliente a fechar ou concluir ali a venda. O que você tem que fazer? Olha, mas
eu entendi, né? Eu entendo que talvez você precise pensar, mas fala para mim, só para eu entender melhor, Matheus, hoje, o que está impedindo você de já levar esse tênis embora? E aí o cliente vai ter que explicar. Às vezes ele vai falar, cara, eu até gostei, mas o problema é a minha fatura, ou é isso, ou é a forma de pagamento. E de repente ele vai trazer para você, né, algo que dá para você resolver ali e fazer com que o cliente conclua aquela venda, aquela compra, né? Então, é fazer perguntas. Então, perguntas como essa, né, de, olha, independente de você levar, você gostou do que eu te apresentei? Isso é uma pergunta bacana que ajuda a destruir a objeção, quando o cliente traz, né, alguma objeção. Por exemplo, quando ele fala assim, mas eu tenho que ver com o meu esposo, eu tenho que ver com o meu marido. Olha, independente de você fechar agora, você, né, antes de apresentar para o teu marido, você gostou do produto? Você acredita que isso atende às expectativas de vocês? E aí essa pessoa vai revelar para você se ela realmente gostou ou se ela realmente estava contando uma mentira ali para você, né? Trazendo uma objeção que não era o real motivo dela não estar comprando. Então, a primeira forma de destruir essa objeção é fazendo perguntas. Acho que é a primeira etapa. Antes de rebater, antes de tentar insistir com o cliente, antes de chegar discordando do cliente, né? Quando o cliente fala, por exemplo, mas eu achei caro. E aí tem vendedor que já chega assim, não, mas não tá caro. Olha só tudo que eu te apresentei. Olha só as características aqui dessa geladeira, né? Olha o que ela tem, olha o tamanho que ela é. Então não tá caro. Nunca, quando o cliente trouxer uma objeção, a primeiro momento, nunca tenta já rebater ou ser insistente com o cliente. Pelo contrário, mostra que você até entende o que ele está falando, mas faz uma pergunta que exige uma resposta mais explicativa do cliente. Né? Porque se aquela objeção realmente for mentira, né, aí ele vai tentar se explicar, ele vai tentar se justificar ali e fica mais fácil para você depois tratar essa objeção. Então, o primeiro ponto, faz uma pergunta. O segundo, para destruir essa objeção, confirma se aquela é a única objeção, né? Porque daí se o cliente falou assim, olha, Matheus, mas eu achei caro. Mas por que o senhor achou caro? Eu achei caro porque eu fui no concorrente e no concorrente está um pouco mais barato. Aí você vai confirmar se é só isso que está impedindo ele de fechar a venda. Então, Matheus, me fala uma coisa. Então, o seu João, me fala uma coisa. O que está impedindo o senhor de comprar, de levar essa geladeira embora agora, é realmente só o preço ou tem mais alguma coisa que impede o senhor da gente fazer negócio? Ou que está te impedindo da gente fazer negócio? Matheus, é só o preço. Se você mudar isso aqui, vai dar certo, eu vou levar. Ou então, Matheus, às vezes não é o preço, né? Às vezes ele tem outro motivo, é o prazo de entrega. Enfim, ele vai revelar, né? Você confirma se é só aquilo mesmo. Porque senão, às vezes, o que vai acontecer? Você vai destruir uma objeção e aí você vai levar ali, você vai ficar lá 15 minutos negociando com esse cliente, olha, eu faço isso, eu consigo isso, porque, olha, vale a pena por causa disso ou por causa disso. Aí a hora que chegou no final desses 15 minutos, o cliente fala assim, ok, Matheus, mas eu não vou fazer negócio agora porque eu realmente estou pesquisando, eu vou pesquisar durante mais uma semana aí e depois eu te retorno. Ou seja, você acabou tratando uma objeção falsa, né? Você tentou ali negociar com o teu cliente algo falso, né? Então, por isso que é importante, a gente faz perguntas, depois a gente confirma se aquela objeção ela é real, ou se ela é única, se existe mais outras objeções, se existe mais alguma coisa atrapalhando o cliente de concluir a compra, né? E aí você vai para a etapa de destruir a objeção. E aí, o que eu faço, Matheus, para destruir? Vai depender da objeção do teu cliente. Se às vezes é forma de pagamento, você vai talvez tentar criar novas soluções ou convencer ele de alguma solução que você tenha que seja bom para os dois, né? Apresentar novas soluções. E uma coisa até, quando a gente fala de novas soluções, é justamente para tomar cuidado para não confundir insistência com persistência. Porque vendedor insistente, eu costumo falar que ele não é chato. O vendedor insistente é insuportável, né? Porque você leva para ele os seus motivos, né? Ou o que você precisa, enfim. E ele continua insistindo do mesmo jeito em algo que talvez não te atende, né? Ele não cria novas soluções, ele não te oferece novos produtos ou novos meios. Ele insiste naquilo que não te atende. Agora, o que é a persistência? A persistência
eu ofereci dessa forma talvez não atendeu. Mas deixa eu ver como que eu posso fazer para te atender de outra forma. Dessa forma fica melhor? Se não for dessa forma, vamos tentar dessa forma. E aí vai criando soluções para o cliente, né? Para que atenda o cliente, consiga realmente satisfazer o cliente aí no final. Então, seguiu esses tópicos de entendeu que é uma mentira, entendeu que é uma cortina de fumaça para a incerteza do cliente, preciso convencer mais ele. Faz pergunta, confirma se a objeção é real e se existe mais alguma, e depois vem e destrói, oferecendo novas soluções aí para o cliente. Acho que esse é das melhores formas, né, que tem aí para a gente conseguir acabar e tratar com essas objeções, com essas desculpas do cliente na prática, independente do negócio, porque todo negócio acaba que nessa parte de conclusão da venda, né, qualquer negócio, qualquer vendedor acaba ouvindo objeções. Matheus falou tudo. É isso mesmo, tentar entender logo no começo qual é o principal objetivo de o cliente estar ali, né, para comprar e qual e o porquê que ele quer, né, aquilo. Então, todo o processo de relacionamento da venda, que eu falo o seguinte, né, foi até dito ontem, né, não é o vendedor que vende, sim é o comprador que compra. Então, aquele processo de conexão, ele tem que ser muito bem feito no começo, né? Se você não conseguir conectar com aquele comprador logo no começo, a possibilidade da sua venda dar certo lá no final, ela vai sendo cada vez mais difícil. Então, saber entender no comecinho da venda qual é o objetivo que você quer, para que você quer esse tênis. Uma vez eu fiz uma consultoria numa academia em Poços e foi muito interessante que o dono lá disse que precisava muito de que eu conversasse com os personagens lá, a turma que tomava conta da academia, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, gente, por que as pessoas vêm na academia? Aí 90% vem na academia para ficar forte, vem na academia para ficar saudável, né? E falou, né? Eu falei, tá, isso é o que vocês acham. Vocês já chegaram a perguntar para um cliente de vocês o porquê que eles vão fazer academia? E aí eles se surpreenderam, porque mais da metade diz que ia para descansar, para conversar, para relaxar, para deixar o tempo passar, para paquerar, para desestressar, entendeu? E não para ir lá ficar forte, cuidar da saúde. Os caras, cuidar da saúde, tô nem aí. Eu vim aqui só para fazer meu tempo passar, sair de casa e tudo mais. Então, eles não conheciam o cliente que estavam consumindo os produtos deles ou que podia consumir os produtos dele. E a partir desse momento, eles começaram a perguntar, você está vindo na academia para quê? Porque se você vai lá para você descansar, o personal vai lá, né? O cara que está cuidando lá vai lá colocar aquele monte de peso em você está lá estressado porque você tem que levantar aquele monte de peso, não é aquilo que você quer. Você não quer ficar forte, você não quer nada. Você quer lá para paquerar, para sentar, para divertir, para conversar, para esperar o tempo passar. Então, atenda a necessidade desse seu cliente. Mas para atender a necessidade dele, você tem que fazer o quê? Conhecer ele logo no começo da conversa. Então, antes de falar do produto, antes de falar do que você está vendendo, converse um pouco com o seu cliente antes. Se ele fala da cidade dele, poxa, tenta engajar alguma coisa que você lembre, né, da cidade dele. Tenta saber o esporte que ele pratica, por exemplo. Isso daí você já consegue ter um diálogo maior. E aí você cria essa conexão. Vocês conseguem nivelar a energia e aí a venda acontece. Por quê? Porque você transmitiu a confiança nele, né? Então, falando em objeção, eu acredito que é isso. Você talvez tenha menos trabalho na objeção por conhecer o cliente desde o começo, ou você vai ter mais liberdade com o seu cliente durante as objeções. Por quê? Porque você conseguiu a conexão com ele. E ao conseguir a conexão, a venda vai ficar muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais gostosa, muito mais prazerosa. Mas, como foi dito ontem, né, desde que você tenha entusiasmo para isso, desde que você tenha vontade, desde que você esteja motivado para que isso aconteça. Pelo contrário,
a venda vai ser aquele parto, né? Aquela coisa difícil de chegar até o final e você chega esgotado com a venda. E se você vê que o cliente não é um cliente que você não quer também, porque vendedor, gente, tem essa coisa também, tá? Lá na empresa a gente fala isso. Cara, não quer aquele cliente, não vende para ele. Não que você vai ignorar, que você vai maltratar tal, mas crie você objeções para você não vender para ele, porque você sabe que ele vai te dar problema, que ele é chato, que ele vai devolver esse produto, que ele está comprando só para, às vezes, só para ter e vai querer devolver. Simples assim. Você não é obrigado a vender também. Vamos olhar para o lado do vendedor também, né? Então, só para complementar as palavras do Matheus aí. Ô Alisson, indo de encontro ao que você falou aí, que não é o vendedor que vende, é o comprador que compra, né? Existe um estereótipo muito forte daquele vendedor antigo que era falastrão, a pessoa que mais fala, esse daí vai ser vendedor. E a gente sabe que estabelecer rapport é diferente de ser aquele vendedor muito entrão, né? Aquele que quer conversar demais e que não deixa o cliente falar. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a importância de estabelecer uma conversa para deixar o cliente à vontade. E eu acho que é consenso entre nós de que é importante que o cliente fale para que você conheça as objeções que estão impedindo a venda. Se você fala sozinho, você não estabelece uma comunicação, a chance de perder negócio é maior, vocês não acham? Sim. Então, por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, escute mais. Às vezes, isso acontece lá no comercial. Às vezes, tem cliente que liga para conversar, não quer comprar, não quer fazer nada. Liga para conversar, vamos conversar então. Fala da vida, pronto. Conversa e pronto. Acabou, não vendeu, mas você agregou alguma coisa na vida do cara, né? E é interessante que o atendimento sendo bem dado, você pode não vender hoje, não vender daqui 6 meses, mas daqui 1 ano, 2, 3, se você fez essa conexão com ele e por algum motivo a venda não aconteceu, ele nunca vai esquecer de você. Isso é a coisa mais gostosa que tem quando você é vendedor, porque o cara fala assim, cara, eu vou atrás dele porque ele foi gente fina comigo, ele me deu atenção, ele entendeu a minha necessidade e eu vou atrás daquele vendedor, entendeu? Então, não é porque você não vendeu para ele agora que você vai deixar esse relacionamento acabar. Esse cara vai comprar de você um dia, e isso é a coisa mais maravilhosa na venda, entendeu? Eu acho também que essa conexão, né, como o Alisson falou e como o Wesley falou também a respeito do rapport e tal, uma coisa que ajuda muito é o vendedor ele saber fazer perguntas, porque perguntas ajudam você a ouvir mais do que falar, né? Então, quando eu sei fazer pergunta, eu estou levando o meu cliente a falar mais, a abrir mais, a revelar mais quais são os desafios, as necessidades, os desejos, as expectativas dele, né? Então, isso acaba que facilitando. Eu costumo falar que o vendedor que fala demais, ele desvende uma venda que era para ser feita, né? O cara tem o talento de desmanchar uma venda. Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo, tem que falar o suficiente, mas mais importante do que a habilidade de falar é ter a habilidade de ouvir e fazer as perguntas certas. Ouvir é tudo, né? Escuta ativa faz toda a diferença. Eu acho que é importante a gente entender. Então, para tentar resumir o que vocês falaram aí, a questão da interação, das objeções, é você ter habilidades que não destroem e constroem, então, habilidades construtivas para você manter o relacionamento, aumentar o relacionamento com o seu cliente, independente das objeções serem ou não verdadeiras, né? Mas que você consiga contribuir e não fechar o processo, né? Porque às vezes você fica numa disputa de tentando convencer o cliente que você acaba fechando, encerrando o processo. Você tem que ter uma dosagem para saber, opa, até aqui eu consigo chegar. Mais um pouco eu vou perder essa venda, eu vou perder esse cliente no futuro talvez. Então, começar a entender e dosar um pouco a pílula para não matar. Na verdade, o veneno e a dose entre o veneno e o remédio é a dose que faz a diferença, né? Alisson começa, a gente divide esse tema nos 2, que é avaliação de venda. Tão importante quanto você finalizar a venda, entrar dinheiro no seu caixa, você realmente fez todas as perguntas certas, retirou as objeções, fez o rapport, fez tudo, trabalhou muito bem seu funil de venda, mas
E o próximo passo? Por isso que a gente fala que a gente começou a nomear o fechamento de venda como uma abertura, porque é uma abertura para o próximo, é uma abertura para uma próxima oportunidade. Então, como fazer isso? Avaliar a sua venda para que realmente ela favoreça você a ter novos relacionamentos com esses seus clientes. É isso aí. Eu acho que não tem coisa pior, é o que eu ia comentar, você já comentou, né? Que a gente começou na palestra falando exatamente, né? Que a venda, ela não fecha, ela se inicia, né? E você inicia uma venda para que você possa fazer várias outras vendas lá na frente, né? Mas, infelizmente, a verdade dói às vezes e a gente tem medo de saber a verdade, tem raiva de ser criticado, medo de ser criticado, algo que você fala assim, puxa, será que se eu perguntar se ele gostou do meu produto, ele vai falar que sim, que não? Será que ele vai ser sincero comigo? E a gente sabe que realmente é muito chato escutar críticas, ainda mais tratando de produto ou aquela coisa que você tem um carinho muito grande. Mas hoje, quando você realmente finaliza uma venda, né, finaliza lá aquela negociação, você está abrindo portas para as outras vendas, né? Existe aquele ditadozinho que fala um cliente satisfeito vai te trazer outro cliente satisfeito. Um cliente insatisfeito vai fazer com que outros 5 fiquem insatisfeitos, né? E isso é verdade, né? Você vê que notícias ruins são as notícias que mais se espalham, notícias boas são as que menos se espalham. Isso é fato. Todo mundo, quando você vê uma matéria, no Facebook, um grupo lá que está metendo pau, falando mal de uma pessoa, todo mundo... Mas na hora que você vê lá uma ação social bacana, você vê que 1/5 do que fizeram de comentário na coisa negativa, comentaria na coisa positiva. Então, ao concluir essa venda, aquela negociação, vender aquele produto, tudo certo, existe o que a gente chama de pós-venda, né? Então, existe, vamos dizer assim, a pré-venda, a venda e o pós-venda. Então, a pré-venda é aquele namoro, né? Aquela primeira etapa lá do funil de vendas. Depois existe a venda em si, a conclusão do negócio, e existe o pós-venda. O pós-venda, gente, ele é tão importante quanto a própria venda. Lá no grupo, quando a gente lança um produto, por incrível que pareça, o pessoal às vezes fala assim, mas será que o mercado vai querer? Não vai querer? Não interessa. É o mercado que vai falar se vai querer, se não vai querer, se está bom, se está ruim. Venda, não tem problema. Se tiver ruim, é o mercado que vai falar. E aí, com a vinda do mercado criticando o produto, criticando o serviço, criticando o que for ali na frente, a gente vai corrigir. A gente não tem como uma empresa avaliar-se, ela mesma se avaliar para saber se ela é boa, se é ruim ou não. Então, é fundamental esse pós-venda, né? Isso raríssimas empresas fazem um pós-venda. Eu duvido que alguém já recebeu ligação de uma oficina mecânica 5 dias depois para perguntar se seu carro ficou legal, se você gostou do serviço, ou se o pneu que você comprou realmente era aquilo que você estava esperando, ou o tênis está confortável no seu pé. Isso ninguém faz. Só que se você fizer isso uma vez, né, que é esse pós-venda, você vai conquistar aquele cliente para sempre, né? E se ele fizer a crítica em cima daquele produto, ele vai servir essa crítica para você melhorar esse produto seu, o serviço que seja, para que para os próximos clientes seja sempre muito interessante. Um outro exemplo que eu gosto de dar lá no grupo, existe lá, às vezes é comum, né, um cliente não gostar do produto e falar, eu quero cancelar. Tá bom, então existe o processo de cancelamento e nesse processo de cancelamento existe uma entrevista de cancelamento, né? Do real motivo de cancelar. E o cliente às vezes gosta de mentir, cancelei porque tô sem dinheiro, mas daí você vem aqui com jeitinho e tal, para ele falar realmente a verdade, né? Ou às vezes ao contrário, não gostei do sistema, tal, aí você vai com jeitinho e fala, não tem dinheiro para pagar.
Mas esse pós-venda, seja ele de um produto que você não gostou, ele é fundamental para você melhorar, né? Isso acontece também com o RH. Muitas pessoas, e a grande maioria das empresas não fazem isso também, que é assim, né? O funcionário foi e pediu demissão. Beleza, pediu demissão, se assinou, ele foi embora. Por que não fazer um pós-venda, né? Um pós-contratação, sei lá como se existe um termo disso, que é fazer uma entrevista com ele. Olha, o que você achou da empresa? O que eu poderia melhorar na empresa? Como que está o clima dessa empresa? O que você melhoraria nela? Porque a pessoa vai falar, estou fora mesmo, mas é o momento em que eu vou deixar claro o motivo de eu estar saindo. E aí, deixando claro o motivo que está saindo, é onde que eu vou consertar ali o meu processo, enfim, aquela falha. Então, de forma resumida, o pós-venda, né, ele serve exatamente para isso, ou para você vender mais para aquele cliente lá na frente, ou para você melhorar o seu produto de agora, para que você possa vender com mais qualidade e, no final das contas, você ter mais clientes lá na frente satisfeitos. É isso que eu tenho para falar. Show, Alisson. Acho que um ponto que você falou aí que eu achei interessante, que é essa parte que tem o pré-venda, a venda, né? E depois vem o pós-venda aí. E aí tem vamos dizer assim, esse namoro, né? Que foi o termo que você falou, que geralmente é esse pré-venda, depois vem ali a venda, que é o casamento em si. E eu acho que o maior desafio, que é esse pós-venda, vamos dizer assim, se manter casado, né? Então, que é o trabalho do pós-venda, por isso é tão importante. E a gente fala que tem 2 tipos de vendedor, né? E a gente tem que tomar cuidado para não ser o tipo de vendedor errado. Tem o vendedor galinha, que é o cara que eu falo que é o Wesley Safadão, que está namorando todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, né? É o vendedor interesseiro. O cara é chavequeiro, fica atrás do cliente, né? E liga, né? Nossa, faz de tudo para o cliente, agrada até. O cliente fechou, né, a venda e finalizou a negociação, o cara some, né? O vendedor, você nunca mais ouve falar dele. Se você precisar de suporte, então, precisar de ajuda, esquece, você não acha mais esse vendedor. Então, é um cara interesseiro, né? Ele está atrás de todo mundo ali, mas é momentâneo, ele quer algo rápido, ele quer algo sem compromisso, né? Ele não quer construir um relacionamento. E aí, por outro lado, já tem o vendedor que não é o galinha, é o vendedor que é para casar. É o cara que ele está preocupado com a necessidade do outro, com as expectativas do outro. Ele vai alinhar para ver se realmente é compatível, né? Cara, eu tenho um produto para vender, eu tenho algo para oferecer, mas eu tenho que saber se isso se encaixa com aquilo que você está procurando. Que é a mesma coisa de um casamento, né? A gente tem que estar alinhando ali essas expectativas. Então, o vendedor para casar, ele quer compromisso, ele quer algo sério, ele vai cuidar do relacionamento depois. Então, como cliente, a gente tem que tomar cuidado para não cair aí nas armadilhas, né, desses vendedores que não querem compromisso nenhum e como vendedor, né, se comportar como alguém que quer algo sério com o cliente, né, que quer um relacionamento sério, que é onde entra justamente o pós-venda. Que eu vou fazer negócio agora, mas eu quero continuar fazendo negócio. Eu quero continuar te atendendo. Eu quero continuar entendendo. Quero continuar entendendo quais são as suas necessidades. Como o Marcelo falou, né? O comportamento do consumidor, ele muda. Então, se eu consigo manter esse cliente por mais tempo, eu consigo avaliar quais mudanças vêm acontecendo para justamente melhorar o meu negócio e construir um relacionamento que consequentemente acaba sendo automático. Eu vou fazer negócio novamente com esse cliente. Então, é importante mesmo esse pós-venda, né? A gente utilizar ele para melhorar ainda mais a experiência do cliente. Eu consegui surpreender o meu cliente de forma positiva, fazer algo que ele não estava esperando. Né? Uma oficina mecânica, por exemplo, ligar depois de 5 dias, como o exemplo que você deu, né? E perguntar se o carro, né, se foi legal, se não foi, o que achou, se funcionou. E, cara, é algo que hoje ninguém espera isso, né? E é uma atitude simples, é uma ação que às vezes vai levar em menos de 5 minutos e que pode fidelizar esse cliente pro resto da vida na tua oficina mecânica. Então, esses diferenciais, né, quando a gente fala diferenciação do produto e tudo mais, ele não entra, né,
só na venda em si. Ele não entra só na hora de eu apresentar o meu produto. O meu diferencial tem que ser também depois, né? Durante esse relacionamento ou nesse pós-venda, porque vai fazer total diferença na experiência do meu cliente. Perguntinha para vocês. Vocês falaram muito do pós-venda. Eu já vi os dois casos. O pós-venda sendo feito por outra pessoa que não o vendedor e o pós-venda sendo feito pelo próprio vendedor. Eu queria que vocês avaliassem custo-benefício dessas duas estratégias, né? O porquê que uma pessoa diferente pode ter um benefício e porquê que uma pessoa diferente talvez não seja tão efetivo que o próprio vendedor. Nada melhor do que o vendedor para conhecer o cliente, né? Como a gente falou, o cliente ele está lá na ponta e ele conheceu o cliente, ele fez amizade, ele fez o relacionamento com o cliente. Então, eu acho que tanto faz ser o vendedor fazer o pós-venda ou uma terceira pessoa fazer o pós-venda, desde que você tenha o vendedor para te dar o apoio nessa venda. Mesmo porque, às vezes, aquele vendedor ele não vai ser eterno lá. Ele vai ficar um ano e vai sair lá e nunca mais vai voltar. Então, acaba o cliente não sendo do vendedor, sendo da empresa. Então, eu acredito que você ter uma segunda pessoa para fazer um pós-venda mostra até mesmo uma grandeza da empresa, mostra uma neutralidade do vendedor, porque não tem coisa pior que o vendedor escutar crítica, e vendedor não gosta de escutar crítica, isso é normal, natural. O pós-venda, como não vende, ele vai escutar crítica, né? E vai levar a sério, vai conseguir fazer as objeções ou assimilar essas questões com o vendedor. E você ter o vendedor de apoio para o pós-venda. O pós-venda precisou de alguma coisa, cai em cima do vendedor. Porque um pós-venda, gente, nem sempre é o vendedor com o pós-venda. O pós-venda, às vezes, é o pessoal do financeiro que precisa, às vezes, de reemitir um boleto. O pós-venda pode ser com o pessoal da manutenção. O pós-venda pode ser com qualquer outro setor da empresa e não necessariamente com o vendedor, né? Então, e referente, depois o Matheus complementa, referente ao investimento disso, acredito que vai de acordo com o tamanho da quantidade de vendas que você tem, né? Mas eu acredito que se você mensurar certinho, poxa, se eu colocar uma pessoa só para pós-venda, vai ser eficiente esse trabalho? Sim. Eu vou conseguir fidelizar melhor os meus clientes? Sim. Eu vou conseguir ter um feedback maior sobre os meus produtos? Sim. Vou conseguir melhorar os meus produtos? Sim. Então, tem um pós-venda ali, né? Agora, é pouca venda, sobra tempo do vendedor, alguma coisa? Põe ele até nivelar e você ter um pós-venda terceirizado, aí, um setor de pós-venda. Eu concordo com o Alisson também, acho que foi bem colocado aí. Principalmente essa questão de, assim, depende o volume de vendas, né? E depende o tamanho do negócio. Porque, por exemplo, tem algumas empresas que, tem lá um comércio, a pessoa vende, tem uma pastelaria ali. E vamos imaginar que ele trabalha também prospectando clientes, divulgando os produtos dele nas redes sociais, enfim, os atendentes trabalham como vendedores ali, né? E às vezes tem muito tempo ocioso dentro do comércio. E acredito que seja talvez até um desafio que muitos gestores hoje encontram, né? Nossa, Matheus, porque vários comércios, de uma loja de roupa, loja de parte de alimentação, que às vezes tem mais movimento na hora do almoço, dá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, não entra cliente dentro da loja, do estabelecimento. Então, se tem esse tempo ocioso do vendedor, do atendente ali, ele pode ser aproveitado, né, para fazer esse pós-venda, desde que, lógico, na contratação ou no treinamento desse atendente ou desse vendedor, você deixe claro, né, quais são as funções dele e que esse pós-venda esteja incluso. Por quê? Porque o vendedor ele faz aquilo que ele é pago para fazer, né? Ele se motiva mais em fazer aquilo que ele é pago para fazer. Então, você coloca um vendedor lá, você contratou ele para prospectar empresas e fazer visitas. E aí, de repente, no meio do caminho, você fala para ele que ele tem que fazer pós-vendas, mas ele não enxerga que ele está ganhando com esse pós-venda, né? Provavelmente você vai ter dificuldade para levar essa tarefa para ele. Então, é avaliar o tamanho do negócio
né, o tempo que o vendedor ou a equipe de vendas tem ali ociosa, né, se tem vendedor ocioso, que dá para fazer esse pós-venda bem feito, pode ser aproveitado. Agora, se está num nível já que não dá mais só para a equipe de vendas fazer, aí já é hora de colocar alguém no pós-venda e não ignorar e ficar empurrando, né, deixando para depois. Ah, não, pós-venda não é prioridade. Cara, não tem como, né? Pós-venda é um braço muito importante da empresa. E aí, se você não tem ninguém fazendo isso daí, é lógico que os seus resultados, você vai sentir que você está patinando e tem alguma coisa que não te deixa sair do lugar. Matheus, em Exato. relação à importância de usar esse pós-venda no final, de maneira objetiva, porque eu já vi vários scripts que são muito extensos, e aí na hora de fazer o pós-venda, a pessoa responsável por esse pós-venda acaba sendo inconveniente. Então, quais são as perguntas mais cirúrgicas que precisam ser feitas de fato, e quantas perguntas é o ideal para que a gente não tenha um pós-venda que acabe sendo inconveniente com o cliente? Como é que a gente equilibra essa questão? Trazendo informação, mas garantindo que a abordagem não está sendo muito invasiva. Uhum. Assim, eu acho que depende também do tipo de produto que se vende, né? Por exemplo, tem algumas vendas que elas são mais complexas, serviços mais caros, de alto ticket, né? Que envolve um processo, por exemplo, uma consultoria de R$10.000, ou um serviço, enfim, uma venda que é um pouquinho mais complexa, né? O pós-venda desse produto que foi vendido, né, com esse cliente, ele pode ser um pouco mais extenso, não tão extenso, é lógico, depende muito, né? A quantidade de perguntas depende muito, mas os pontos principais é justamente você perguntar sobre a experiência do cliente. Se ele está satisfeito com o atendimento que ele recebeu, talvez do departamento financeiro, do pessoal que enviou os boletos para ele, se ele está satisfeito com a entrega do produto e se ele está satisfeito ali com o funcionamento do produto ou do serviço que está em andamento ali, se ele tem essa satisfação. Então, vamos dizer assim, praticamente com 3, não que seja um padrão, né? Mas com 3 perguntas bem feitas, você vai ter um bom feedback desse cliente, mesmo sendo uma venda mais complexa. Agora, produtos mais simples, né? Como um tênis, por exemplo, o feedback ele pode ser mais rápido, não necessariamente você precisa ir de 3 perguntas, às vezes uma pergunta para ele avaliar o que ele achou do produto ou em relação ao conforto, enfim. É só tomar cuidado mesmo, como você falou, para não ficar extenso demais e acaba que se torna, né, inconveniente, perguntas demais. Aí você vai ver também que vai ter uma conversão. Se você faz isso num formulário, poucos clientes vão querer preencher esse formulário. Por quê? Porque é extenso, porque é complicado, enfim. Quer complementar, Alisson? Não, é isso mesmo que o Matheus falou. Eu tenho uma pergunta. Depende muito do produto mesmo e o pós-venda tem que ter a malícia ali de saber se está realmente incomodando ou não o cliente do lado de lá e fazer realmente perguntas sucintas. A primeira coisa que tem que perguntar para um pós-venda é se o cliente pode falar com você agora. Pronto. Porque hoje eu recebi a ligação, eu até brinquei, recebi a ligação de um cara via WhatsApp de São Paulo. Eu atendi, eu falei, alô, ele. Oi, meu nome falou o nome dele, é um japonês, Tashio, sei lá, Tashio. Eu tenho uma empresa de marketing, eu desenvolvo site, eu faço mídias sociais, eu faço brand, E foi deslanchando a falar. Eu virei para ele e falei, meu amigo, você está querendo trabalhar aqui? Você está querendo mandar o currículo? Não entendi o que você me ligou para quê? Não é para oferecer o meu produto. Aí eu falei, olha, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa é perguntar se eu posso falar, é uma questão de educação. Ó, você pode falar comigo agora? E segundo, é para falar, a primeira coisa que você tem que falar comigo é o que você está me oferecendo. E não deslanchar a falar, porque para mim você está valendo o seu currículo. Né? Aí desligou na minha cara. Mas é verdade. Aconteceu isso. Então, o pós-venda ele tem que ter essa malícia. O senhor pode falar comigo agora? Ah, posso. Referente a quê? Olha, referente à experiência que você tem aí com aquele tênis que você comprou aqui na loja do Zé. Ah, sim, posso falar sim. E aí você deslancha a falar até que você perceba como que está sendo o nível da resposta. Se a resposta está sendo aquelas respostas ríspidas, curtinhas, encerra a ligação, não seja chato.
porque o cara não quer te conversar com você. Agora, se ele te deu abertura, quanto mais abertura ele te dá, mais você consegue deslanchar e mais você consegue, de novo, você já fez o vendedor criar conexão com ele. Agora, o pós-venda está criando conexão com ele. Olha a potência que a sua empresa está tendo em cima disso. Né? Maravilha. É isso. Perguntinha. Motivação da venda. A gente falou de motivação, então o vendedor é motivado a vender. Só que a gente falou até agora que a continuidade da venda é tão importante quanto. Certo? Então, uma venda de qualidade, ela remunera o vendedor na comissão dele e gera novas comissões. Então, esse processo de avaliação da venda ajuda a entender como foi efetivamente a venda. Porque se as pessoas só reclamam, o vendedor colocou no bolso, fechou o assunto, passou a régua e vai embora. Mas a empresa perde com isso. Porque a venda não foi feita de qualidade. Ele conseguiu fechar a venda, seja insistente ou persistente, ele fechou a venda. Né? Então, eu queria ver com vocês quais são as práticas que tem de comissionamento, de remuneração variável que atrela venda e pós-venda, para você garantir a continuidade. Lá na empresa a gente tem uma estrutura que é muito interessante, né? Lá a gente tem como mensurar os canais de venda, né? Da onde que a gente vendeu para aquele cliente. Isso é muito importante também, pode ser aplicado para tudo, tá bom? Então você tem, por exemplo, vou citar alguns aqui, o contato ativo do vendedor, onde que o meu vendedor pegou, entrou em contato com o cliente, fez o contato com ele, conversou com ele. Você tem o contato a gente chama de pré-venda, né? Que é as pessoas que esquentam, buscam esse cliente para que o vendedor converse com ele, né? Que faz a captação de lead ali. Você tem as vendas por indicação, você tem as vendas por 0800, você tem as vendas por site, você tem as vendas por WhatsApp, as vendas por e-mail, enfim, tudo quanto é forma de mensuração. E nós temos uma outra venda lá, que a gente chama, obviamente, de PAC Assist, que é o quê? Que é o que vem de outros setores da empresa. Então, a pessoa lá da assistência está dando suporte ao cliente, seja ela uma assistência ou um pós-venda, e o cliente tem interesse em comprar mais alguma coisa, a gente remunera também essa pessoa que fez essa indicação, entendeu? O pós-venda está falando, o senhor gostou, tá falando, inclusive tem o fulano de tal que quer comprar. Legal, ótimo, indica ele para mim. Pronto, você passou para o vendedor, mas esse contato veio de quem? Veio da pessoa que estava fazendo pós-venda. E aí a gente joga uma porcentagem daquela comissão para essa pessoa também. E aí você começa a motivar a empresa inteira e a empresa inteira a vender para você. Isso também é uma técnica fantástica que pode ser aplicada pelas empresas. Seja no caixa, né, na hora de eu ir lá comprar o tênis, vou lá, colocou o tênis, coloquei o dinheiro para pagar aquele tênis, a pessoa do caixa observou lá, falou, putz, olha, tem um cadarço amarelo fluorescente, vai combinar com esse seu tênis vermelho, tá ali, ó, lindo, maravilhoso. Pronto. Então ela vai lá, recebe a venda, porque ela é uma vendedora, né? Então a gente pode ter essa integração entre todos de dentro da empresa para vender. E basta você só definir as porcentagens de comissionamento e deixar claro essas porcentagens de comissionamento para cada um desses níveis aí. Show! E um ponto também, né, Alisson, que pode facilitar quando a empresa ela não tem um departamento de pós-venda, né? Ou de repente são só os atendentes, são só os vendedores ali. É deixar claro desde a contratação e o treinamento ali, quais são as tarefas e colocar isso, o pós-venda, esse relacionamento, essas atividades, né, dentro da rotina dele, para ele já entender desde o começo que isso faz parte da rotina dele, educar esse vendedor para que ele entenda que o pós-venda também ajuda ele a vender mais, ajuda a empresa a crescer, ajuda a melhorar a comissão dele. O que tem que acontecer, como você falou, né, é ter clareza, deixar muito claro, seja para o vendedor ou para o departamento de pós-venda, quais são, seja a remuneração, comissionamento, bonificação,
mas tem que estar claro, inclusive para o vendedor, né? Se ele tem que fazer, vamos dizer, ele faz o pré-venda, a venda e o pós-venda, ele tem que saber ali o quanto isso contribui. Porque eu falo que eu trabalhei numa empresa uma vez como vendedor e tinha lá telemarketing. Tem que fazer telemarketing, tem que fazer. E assim, 90% dos vendedores lá não gostavam de fazer, se fazia mal feito, porque não entendia a importância desse telemarketing que era basicamente um pós-venda, porque o telemarketing era para clientes que estavam inativos ali, né? Então, e essas ligações não entendiam a importância, então eles não executavam. Sendo que quando o cliente dessa ligação ia para lá, você tinha comissionamento, tinha mais premiação e tudo mais. Então, vai muito de educar, principalmente se é o vendedor que faz a pré-venda, venda e pós-venda, educar para que ele entenda essa importância e entenda como ele vem sendo recompensado durante o processo. E você pode definir bonificações, comissões, conforme o canal de venda. Então, por exemplo, se o cliente ligou via 0800, ele fez um esforço, você só atendeu, vai argumentar sobre o produto, tudo aquilo que a gente já falou. Agora, se você pegou o telefone, caçou e achou um cliente, o seu esforço foi muito maior de poder captar um cliente e gerar oportunidade para a necessidade para aquele cliente e a oportunidade de venda. Então, você pode ter uma comissão maior, né? Então, você pode ter por canal também. E fazer com que todos dentro da empresa, né, compreendam o que você está vendendo. Tem uma historinha que a minha irmã ela fala muito, que é o seguinte: uma empresa de uma montadora de avião, ela foi vendida para uma outra empresa, mas né, ia lá mais ou menos, vendia, não vendia avião, enfim. E aí chegou um pessoal e perguntou, e começou a passar setor por setor, né? Esses compradores novos, falou setor por setor e virou para um dos caras lá e perguntou para o cara lá da linha de produção. Falei, o que você faz? Falei, eu aperto esse parafuso aqui. Falei, você aperta esse parafuso? Minha função é apertar parafuso. Falei, mas você aperta aqui. Eu aperto esse pedaço de ferro aqui, ó, todo dia eu fico lá, apertando parafuso. Aí o cara falou, não, sabe o que você faz? Você monta avião. Você é um construtor de avião. Cara, caramba, eu estou construindo um avião. Tá, então, quando você faz com que todos saibam o que você vende, todo mundo acaba virando vendedor dentro do negócio, né? Isso é muito divertido, é muito legal e empresa não sobrevive se não vender. Então, todos dentro da empresa têm que ser vendedor. Se eu puder complementar até, muito legal. O que nós fazemos lá na escola vai muito de encontro ao que vocês falaram. Eu uso o indicador NPS, não sei se vocês conhecem, estão acostumados, mas a jornada do cliente ela é muito importante para nós. Aí todos os funcionários têm uma meta atrelada ao NPS. NPS é muito simples para quem não conhece. No final de todos os atendimentos e de todas as vendas, o cliente, a pessoa que fecha ou não a negociação, ela responde a uma pergunta só, que é qual que é a probabilidade de você indicar os serviços da nossa empresa, de 0 a 10. E aí todas as notas 9 e 10 nós consideramos promotores da marca e parabenizamos o nosso time. E aí tem uma métrica que representa 50% da remuneração variável de todos, que é o NPS. Porque já que a jornada do cliente é tão importante, todo mundo em algum momento se relaciona com o cliente, todos precisam ser bem remunerados quando o cliente dá nota 9 ou 10. Então, e quando a nota ela vai baixando, ele naturalmente vai perdendo a remuneração variável, porque o valor mais importante, que é cuidar da jornada do cliente, está sendo perdido no meio da jornada. Então, é uma forma de atrelar, todos têm metas individuais e tem uma meta comum que é satisfação do cliente. E a forma de expressar essa satisfação é dando nota 9 e 10 a nível de recomendação. Funciona bem lá e eu penso que é uma forma simples de conseguir atrelar a venda ao pós-venda. Exato. Muito bom, muito bom. Pessoal, nenhuma pergunta, nada. A Alessandra fez um comentário aqui. O bom vendedor também precisa gostar de gente, ou seja, gostar de se relacionar com o próximo. Fato. Né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente está quase chegando na 1h30. E eu queria só mencionar algumas coisas. Uma delas é que a gente chegou no último dia
desse workshop, muito conteúdo. Eu, particularmente, aprendi muita coisa com todos que passaram por aqui, né? A gente aprendeu muito o ponto de vista diferente, a percepção das pessoas, as técnicas, né? A abordagem. Então, a gente fez todo um processo de atendimento. Esse processo, ele é uma das iniciativas que a gente vê importantes para o nosso comércio. Existem outras, Wesley e eu e mais alguns empresários, a gente está muito envolvido nisso, tem algumas estratégias que a gente está olhando para que a gente possa, de fato, melhorar o nosso comércio, fomentar a economia agora, nesse momento e pós-pandemia. E aí, seja com turismo ou não, a gente tem conexão com o pessoal do turismo também, que é outro eixo desse processo, que vale muito a gente começar a entender o perfil de Poços de Caldas, como ele pode ser melhorado, como ele pode ser atrativo para outras pessoas, para trazer mais gente para cá. Isso melhora o comércio, melhora um monte de coisa. Então, eu queria agradecer imensamente todos que participaram, principalmente aqueles que participaram todos os dias, como a Alessandra, né? Ela falou que gostou muito do processo e realmente foi muito gratificante para nós. Eu, Wesley, o Ivan e todos os palestrantes que estiveram aqui, todos contribuíram muito, não tenho dúvida disso, doaram o seu tempo, né? Que isso aqui foi tudo gratuito, tudo por doação, realmente com interesse genuíno de aprimorar o que a gente entende pela pesquisa, né? Falando em pesquisa, um resultado que seria importante a gente olhar com carinho, que é o atendimento. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado muito, gostado muito, assim, absorvido bons conteúdos, colocado em prática algumas coisas. O conteúdo da semana que vem vai subir para o YouTube, os links vão ser disponibilizados dentro da CEDET, e aí eu mando para todo mundo a pós-venda nossa, né, o pós-workshop, para vocês avaliarem nosso workshop, que a gente vai fazer outro, que é muito importante para a gente, e para que vocês tenham acesso rápido para poder compartilhar com quem não pôde assistir e reciclar o conhecimento de vocês. Eu queria que o Alisson e o Matheus falassem um pouco sobre a empresa de vocês, e aí eu e o Wesley a gente fecha no final. Beleza, deixa eu puxar aqui. Bom, primeiro, parabéns, né? Todo mundo da iniciativa, o pessoal que ficou até o final aí, por estar investindo tempo em conhecimento, em crescimento. A gente sabe que isso é o mais importante, né? A evolução a gente não para, o treinamento ele tem que ser constante. Então, parabéns por estar investindo tempo nisso. Eu sou da Overtop Treinamentos, nós trabalhamos com soluções personalizadas para equipes de vendas. Então, para as empresas que querem aumentar as vendas, precisa de treinamento, mentoria e acompanhamento tanto para o gestor comercial, né, quanto para a equipe em si, né, os vendedores, nós ajudamos nisso, né? Nós somos aqui de Poços de Caldas mesmo, então nós conhecemos um pouco do comércio, temos vários clientes aqui na cidade. Eu vou deixar, inclusive, no chat aqui as minhas redes sociais, o meu WhatsApp, e até para o pessoal que quiser. Hoje a gente falou desse tema de fechamento, de conclusão da venda. Tem um e-book que é as top 3 objeções já destruídas, né? Com argumentações, perguntas que você pode fazer. É só clicar no link lá, é gratuito, você pode estar baixando depois. E tem o WhatsApp aqui para quem se interessar depois em estar entrando em contato para saber um pouquinho mais das nossas soluções. A gente está à disposição. E mais uma vez, parabenizar a cada um aí pelo trabalho, ao Marcelo, o Wesley, o Ivan, todo mundo que está por trás aí dessa iniciativa. Foi bom demais. Ao Alisson também, foi bom demais estar compartilhando conteúdo junto aí. Foi gostoso demais falar de vendas. Legal, Matheus, Marcelo, obrigado. Parabéns a todos aí que fizeram aí os cursos todos os dias. Acredito que se vocês assimilaram aí 10% do que foi falado durante essas palestras, esse workshop, acredito que vocês terão um sucesso muito grande nas vendas. E basta realmente ter vontade em vender, vontade em querer evoluir, sair da zona de conforto, que você vai ter sucesso aí na vida de vocês. Eu sou o Alisson, diretor comercial do Grupo Soidic.
Nós somos um grupo com várias empresas, dentre elas agências de publicidade, desenvolvimento de software, educação corporativa, galeria de obras de arte, escola de formação em idiomas, em inglês, e assim vai. Meus cabelos brancos são por conta disso, né? Porque a gente tem aí um time muito grande comercial. Eu agradeço aí ao time que eu tenho hoje, que é uma galerinha muito unida, é uma galerinha nota 10 aí, que troca muita ideia. E até um outro palpite que eu dou também, uma outra ideia que eu dou é a seguinte: escutem os vendedores de vocês, tá? Não fiquem só vocês dando a opinião de vocês, não, vocês gestores, né? E vocês vendedores também, cheguem até, né, o seu superior e sejam sinceros com eles em tudo que está acontecendo, porque a união faz realmente a força ali, e sendo unido essa equipe toda, a gente consegue ter bons resultados, tá? É isso aí, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer também, né? Encerrando aqui essa semana. Obrigado, Alisson. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos que passaram ao longo desses 5 dias aqui, principalmente aos que conseguiram assistir aos 5 dias. Eu participei durante 3 dias e foi muito legal. Eu acumulei um aprendizado bacana nesses 5 dias. Aprendi muito sobre atendimento, sobre vendas, sobre pessoas. E, assim, é uma iniciativa, é importante falar, né, Marcelo? Que esse tema atendimento, ele surgiu como uma dor do comércio local nas pesquisas, e nós nos mobilizamos e houve uma adesão muito grande de vocês, especialistas nesse tema, em ajudar de maneira gratuita. Então, fica o nosso muito obrigado aqui. E essa parceria plantada, ela tende a render muitos frutos lá na frente. A gente entende que esse momento difícil ele está aproximando mais as pessoas, os setores que não conversavam agora quebraram-se algumas paredes aí, e é só o começo. No futuro nós teremos aí mais ações voltadas a ajudar nas outras dores do comércio, e esse foi um bom começo. Obrigado, pessoal, pela ajuda. Obrigado, Marcelo, pela parceria aí. Mandou muito bem conduzindo essa semana. Parabéns. Obrigado a todos. Tamo junto. Força-tarefa, todos reunidos. Unidos somos mais fortes, né? É um clichê, mas que é pura realidade. No mais, muito obrigado, boa noite. Esperem notícias, porque a gente não para por aqui. Tá bom? Abraço a todos e uma boa noite e bom final de semana.